Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando na nossa live de hoje. Tudo bom com vocês? Lembrando que a nossa live também será transmitida no YouTube e ficará gravada por lá. Então, quem não conseguir acessar hoje, pode convidar o pessoal para poder assistir depois também. Vamos chamando os amigos para a gente ter um bate-papo bem legal daqui a pouquinho. Nesse aviãozinho, a gente pode convidar os nossos amigos para poder participar com a gente. Boa noite, Júnior. Boa noite, Simvaldo. Tudo bem? Hoje é um tema muito importante, né, pessoal? Como que a gente pode atuar de forma preventiva na saúde do cavalo atleta. Então, a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Manuela Marques. Vou aguardar só mais um pouquinho pra gente, quando tiver ok lá no YouTube, a gente já vai falar com ela, que ela já tá aqui com a gente. Olá, Ricardo, bem-vindo. John, bem-vindo. Emerson, seja bem-vindo. Lívia, boa noite. Vou convidar a doutora Manuela agora pra gente, para estar aqui conosco. Pessoal, vão mandando as perguntas, que a gente vai passando aqui ao vivo também. Olá, Olá, seja tudo bem? bem-vinda. Tudo bom e você? Tudo bem também. Tá dando para escutar direitinho? Para mim aqui tá tranquilo. Eu tive que colocar o telefone para carregar aqui, e aí eu não tô conseguindo usar o fone, que eu esqueci meu fone sem fio. Mas aí qualquer Mas o coisa som daqui a tá pouco eu muito troco. bom, Tá bom, né? tá? Sim. Seja bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui com o pessoal hoje na Integral Mix. A doutora Manuela, ela é médica veterinária, proprietária da Integra Vet, falei certo? Uhum. E também ela é responsável pelo setor de reabilitação lá da Clínica Trote, que fica em Pernambuco, certo? Isso. Então, Eu doutora queria Manuela, muito obrigada. agradecer o pessoal da Integral Mix. A gente já tem parceria tem alguns anos, né? E obrigada, Ana. E aí a Raquel me ligou e deu essa ideia aí da gente estar fazendo essa live. Eu adorei, porque assim, a gente tem uma parceria muito legal. A Integral Mix está sempre assim no nosso pé mesmo, né? Eu brinco com ela que a Raquel é minha parceirona mesmo. Então eu queria agradecer, sem dúvida, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, sabendo da importância que a empresa tem aí no ramo dos equinos, né? E nós agradecemos você ter aceitado o convite também, e esse bate-papo que vai ser muito legal para todo mundo, né? Principalmente o pessoal que tem cavalos de competição e tudo mais. Mas conta Verdade. pra gente um pouco da sua atuação como médica veterinária, o que você na atualidade, assim, o que você mais faz? Então, hoje eu trabalho, assim, o meu foco de trabalho hoje é na área da reabilitação, né? Tanto na reabilitação de grandes quanto de pequenos animais. Então, a gente está aí com a Integra Vet na área de pequenos e a Clínica Trote aqui a gente montou essa área só de reabilitação, né? Isso aí, esse meu amor pela reabilitação nasceu há muitos anos atrás, na época que eu nem era formada ainda. No meu terceiro ano de faculdade, eu optei pela reabilitação. Então, dali para frente, eu fui focada nisso mesmo. E na época, no Brasil, a gente não tinha nada disso. Não existia, não era respeitado, as pessoas não sabiam o que era, nada. Então, assim, eu tive que, na minha época, o meu esforço pelo conhecimento foi muito maior do que a gente tem que fazer hoje, né? Porque hoje é muito Com tranquilo certeza. você ter o acesso, né? Eu converso com profissionais de reabilitação do mundo inteiro e em 2 minutos eu consigo entrar em contato com eles. Naquela época eu não tinha isso. E isso foi muito bom para mim.
né? Apesar da dificuldade, isso é muito bom, porque quanto mais difícil, mais você tem que se aprofundar e tá ali aprendendo, né, quais são realmente as técnicas que funcionam nos animais. Com certeza. E ser pioneira também, isso ajuda a abrir muitas portas, né? Até mesmo, como você falou, para o pessoal que está começando agora, que quer entender melhor do assunto, quer trabalhar com isso. Com E certeza. falando então desse tema, vamos explicar para o pessoal o que seria a reabilitação, o que é essas técnicas, o que são essa palavra, né? O que significa isso com relação aos cavalos, principalmente. Bom, quando a gente fala em reabilitação, a gente fala em diversas técnicas que a gente consegue utilizar para estar olhando e deixando o animal bem como um todo, né? Então, assim, a reabilitação, ela é muito importante em todos os animais, principalmente atletas. A gente, hoje, tudo que eu vou falar aqui é voltado para o animal atleta, que é Uhum. a minha área de atuação, tá? Dentro do equino. Então, eu não faço a reabilitação, assim, muito raro alguém que me chame para fazer um trabalho no animal que não é atleta, tá? Então, eu prefiro voltar aqui o que eu vou conversar para isso. A gente tem que entender que, assim como o humano, o animal, ele tem musculatura, ele tem osso, ele tem ligamento, ele tem tendão, ele tem face muscular, ele tem tudo isso interagindo, certo? E quando você tem um desequilíbrio de qualquer uma estrutura, isso vai gerar provavelmente uma lesão ou pelo menos uma dor. Então, o que eu tento bater hoje com, assim, na tecla, vou falar sobre os alongamentos, já já eu vou falar sobre isso aí. O que eu tento bater na tecla com todos os proprietários que me procuram é que, assim, reabilitação não é e passa muito longe de ser apenas relaxar o cavalo, né? Só que, assim, a gente tem uma certa dificuldade. Quando eu cheguei aqui no Nordeste, eu não sou daqui, eu sou de Brasília. Trabalhava em Brasília antes de vir para cá. E quando eu cheguei aqui, o pessoal, assim, criticava o trabalho, sabe? Ria do trabalho. Mas eu sempre fui muito segura do que fiz, sabia o que queria, sabia dos resultados que eu podia dar. Então, eu acreditei que um dia isso ia, né, crescer. E foi o que aconteceu. Eu tive oportunidades assim muito legais que eu agradeço demais a clientes maravilhosos. Um dos meus melhores clientes é o Paulinho de Cuca. Na época eu tratava a sucessora e o Paulinho foi um dos meus primeiros clientes que realmente acreditaram no meu trabalho. Então Uhum. isso me ajudou muito porque era muito, assim, o Paulinho tem muita visibilidade, né? E isso, quando eu comecei a tratar a sucessora, ele viu o resultado, gostou do resultado, e o Paulinho foi sendo a minha melhor propaganda. Brinco com ele que o Paulinho, assim, quando eu inaugurar o centro aqui, depois dessa pandemia louca, ele vai ter um quadro do Paulinho no meu centro em forma de agradecimento a ele. E é verdade, se ele depois ver isso aqui, ele vai ver que isso é verdade. Bom, então, assim, o que eu tento colocar na cabeça dos proprietários é que, assim, não é relaxar cavalo, né? A gente está aqui para melhorar a performance atlética do cavalo. Então, assim, se o cavalo sente dor, ele não vai correr da maneira que ele teria que correr, né? Vamos falar aí da Exato. vaquejada, ou até mesmo no ramo do manga larga, mas vamos focar aqui na vaquejada. Você imagina um cavalo com dor, seja dor na coluna, seja uma tendinite, seja uma dor cervical, o que seja. Um cavalo com uma dor sendo submetido a um esforço de explosão, né? Porque a vaquejada a gente está ali sendo submetida a um esforço de total explosão, com um vaqueiro, né, em cima, que normalmente são homens que têm a estrutura grande, então você tem um peso muito associado a isso, e no momento que ele tem que abrir o boi, ele ainda tem todo aquele peso em cima da cervical dele, né? A gente tem que entender que a maior demonstração de dor no animal é a queda de performance. Sim. Então não adianta a gente suplementar bem, a gente, né, faz uma ração ótima, faz um suplemento ótimo e dali a pouco o animal tá com dor. Então quantas vezes eu já escutei assim, doutora, cuidado com esse garanhão que ele vai te matar. Quantas vezes eu já escutei isso? Eu já assim perdi as contas. E no momento que eu tô ali trabalhando no animal, o animal acaba a sessão de cabeça baixa, de pênis exposto.
Então, a gente tem que ter cuidado no momento que a gente fala que o animal é chato, que o animal Sim. é cosquento. Pouquíssimos animais têm essa característica. Eu garanto, assim, eu rasgo meu diploma com todos os proprietários que eu brinco, assim, que eu falo. O animal não é chato de natureza. São poucos, talvez 5% dos animais que eu atendo que eu digo assim, esse cavalo é chato. Ou esse cavalo é realmente ruim, né? De uma índole ruim. É muito difícil um cavalo ter isso aí. Então, o que a reabilitação faz? A reabilitação, ela não só trata as lesões, como ela previne as lesões. Eu não sei como que foi o nome da Ana Carolina. A Ana, nossa estagiária, perguntou sobre, pediu para comentar sobre a importância do alongamento nos cavalos atletas. Então, toda vez que um estagiário ou alguém que esteja comigo me pergunta dessa importância, eu faço outra pergunta, né? Assim, qual atleta de ponta que você conhece que não consiga ficar em pé encostando a mão no chão? Um atleta que corra uma maratona ou um atleta que dê tiro de corrida, eles têm alongamentos. Eles fazem Uhum. alongamentos sempre, porque é a base de você conseguir ter uma musculatura saudável, uma articulação saudável. A partir do momento que você não tem essa flexibilidade, as lesões inevitavelmente vão acontecer, né? O que eu gosto de falar é o seguinte: se o seu animal é um atleta e ele não tem nenhuma lesão, é porque ele não chegou no pico da performance dele. Porque no momento que ele chegar no pico da performance dele, ele vai ter lesão. Então, eu brinco muito, o pessoal do hipismo tem um problema assim, a gente não pode falar para ninguém que o cavalo lesionou. Né? O cavalo está internado no Verdade. hospital, mas não pode postar foto do cavalo, não pode falar que é o cavalo, nada disso. E aí eu falo assim, gente, eu não conheço nenhum atleta que não se lesione. Isso é comum, né? Super comum quando um cavalo está em vaquejada ou semanalmente ou quinzenalmente, eles vão lesionar. O nosso papel é tentar minimizar essas lesões, né? Ou até tentar evitar algumas lesões, né? Então eu costumo falar para os proprietários o seguinte: a tendinite, ela não começa no tendão. A gente tem uma alteração biomecânica, a gente tem um estresse muscular muito forte, até isso chegar lá no tendão. Né? Então, os cavalos chegam aqui pra gente com ruptura de fibra tendínea já. Isso Uhum. poderia ter sido evitado se tivesse algum veterinário responsável por isso, de estar avaliando o animal. Né? Não necessariamente estar fazendo uma consulta toda semana. Mas se o fisioterapeuta está com o animal, ele está avaliando o animal todas as sessões que ele está fazendo. Numa forma geral, né? Uhum. Tanto a respiração do animal, quanto a musculatura do animal, como a parte locomotora do animal. Tudo isso tem que estar sendo avaliado. A gente tem hoje cavalos no mercado de valores assim que a gente não pode discutir, né? Exatamente. E é realmente uma linha muito tênue, né, entre o máximo desempenho e o máximo que o cavalo pode dar, que pode causar as lesões. Então é muito comum a gente ver as pessoas relatando que o cavalo sente dor após o exercício ou um desconforto e acabam usando anti-inflamatórios, uma medicação excessiva. E como que isso pode prejudicar o cavalo, esse uso indiscriminado aí de anti-inflamatório para tentar resolver um problema que, na verdade, já existe ou está piorando, né? E existe essa tentativa. Quais são as consequências desse uso indiscriminado de medicamentos? Eu brinco assim, todo medicamento ele tem a sua utilização, né? O Uhum, com anti-inflamatório, o certeza. corticoide, o que seja, vai ter a sua utilização no momento correto. O que eu digo é o seguinte: um anti-inflamatório, Manuela, certo? Para que eu gosto do anti-inflamatório? A gente teve uma lesão aguda hoje, o animal teve uma lesão aguda, levou uma queda. Vamos falar em lesões de esporte, né? Não vamos falar em cirurgias, etc. Mas Uhum. então, assim,
teve uma queda hoje, uma lesão aguda, a gente tem que entrar com anti-inflamatório. Não adianta a gente ficar tentando tratar de forma conservativa, porque o animal vai sentir muita dor e isso vai ser muito mais deletério para ele do que a gente não usar o anti-inflamatório, certo? Mas anti-inflamatório e lesões crônicas é tampar o sol com a peneira. Quando tampa? Porque muitas vezes você faz o anti-inflamatório, repete o anti-inflamatório, o animal continua claudicando e continua com dor. Porque não vai mais responder ao anti-inflamatório. A gente não pode fazer anti-inflamatório e lesões crônicas. Principalmente o cavalo que é extremamente sensível ao anti-inflamatório. Né? A gente tem diversas outras patologias que elas podem ocorrer decorrente do uso excessivo de anti-inflamatório. A gente que está em hospital, a gente vê isso acontecer rotineiramente. Né? Assim, a gente já teve animal com tumores provenientes do uso excessivo de anti-inflamatório. Então, assim, tumores sérios, a gente não pode usar anti-inflamatório de forma discriminada. Né? Por exemplo, o uso do corticoide, isso pode causar uma laminite no animal. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje no esporte, principalmente na vaquejada, por que eu estou falando muito, batendo na tecla da vaquejada? Primeiro que é o nosso público-alvo, eu acredito. Né? Tanto de vocês, quanto da gente aqui, seguido aí do Manga Larga, etc. Mas a gente não tem doping, né? Então, o pessoal usa. Gente, o que eu brinco, assim, animal não é máquina, né? Chega uma hora que ele não vai dar conta. O organismo dele não consegue mais metabolizar de forma saudável aquele tanto de anti-inflamatório que ele está tomando. Então, assim, não dá para a gente tentar tratar os sintomas. A gente tem que ir na causa do problema. Né? Então, o que é? Meu animal tem dor, doutora. Eu ponho a sela e o animal reclama. Mas o animal tem diagnóstico? Ele tem que ter um diagnóstico. Porque, às vezes, aquilo ali nem é lesão, é uma dor causada pela própria célula. Né? Então, a gente tem que entender assim, que o animal ele não é descartável. A gente tem que ter muito cuidado ao tentar tratar, ao tentar retornar eles aos esportes depois de lesões. Porque, independente se o animal faça ou não faça um acompanhamento com um veterinário, ou um bom tratamento, seja um tratamento de ponta, seja um tratamento mais barato, que isso também acontece, a gente tem que lidar com o animal de acordo com a condição financeira do proprietário. É outra, né? É uma coisa que a gente tem que saber fazer isso também. Não adianta falar, olha, você tem que fazer isso aqui, se o proprietário falar para mim, Manuela, não tem condição de fazer isso. Né? A gente tem que estar preparado para saber como lidar com aquele animal e com aquele proprietário também. Tem gente que não acredita, né? Tem gente, a gente tem que ir tendo essa sabedoria de tentar mostrar para o proprietário que aquilo ali funciona. E como que a gente vai mostrar isso para ele? Dando resultado. Não adianta ficar conversando, mostrar vídeo. É dando resultado no cavalo dele. Fez uma vez, deu resultado, gostou? Pronto. Eu não preciso mais tentar convencer nada. Porque tudo que eu falar, a pessoa vai confiar e vai fazer. Entendeu? Então, assim, a gente tem hoje muito menos. Hoje eu já tenho muita facilidade de convencer os proprietários com os meus clientes, né? Mas antigamente era bem difícil. Realmente é difícil, às vezes, as pessoas entenderem que o objetivo maior da medicina veterinária é atuar de forma preventiva também, não somente depois que acontece o problema. E no caso, você está falando, é muito importante, porque às vezes o pessoal acha que só depois que acontece alguma coisa que a gente pode chamar um médico veterinário, um fisioterapeuta, e não é o ideal. Na verdade, é interessante que tenha um acompanhamento, né, desse profissional para que o cavalo consiga atingir o seu máximo de desempenho sem se submeter a riscos. E realmente ficar dando medicação, tentando apagar um probleminha ali, vai piorar a situação. É o que a gente vê bastante, né? Eu, assim, particularmente não gosto dessa fisioterapia em prova, sabe? A gente faz, a gente chegou a fazer alguns estantes. Eu acho necessário, mas eu acho necessário principalmente nos meus clientes, nos meus pacientes que já fazem um acompanhamento. Porque o que acontece? Eu pego cavalos assim com dores surreais.
Então, aí você fica de mãos atadas, sabe? Por mais que você tenha todas as técnicas, que você domine todas as técnicas, muitas vezes o desafio é maior, né? Porque você não está acompanhando aquele cavalo. Então, o cavalo não tem flexibilidade, o cavalo fica irritado quando você vai palpar a musculatura, porque tá tudo dolorido. E é um cavalo, o cavalo, ele tem um coração muito grande, né? O cavalo de vaquejada, eu nunca vi nada igual. Eu trabalhava com salto e eles não aceitam metade das coisas que os cavalos, assim, eu acredito que seja o quarto de milha em si, que eles aceitam. E muitas vezes, assim, eu fico muito triste em prova, sabe? Que eu fico na minha, óbvio, não falo e não fico dando a minha opinião para nada, mas, assim, eu vejo cavalos nitidamente doloridos e, assim, o pessoal exagerando e forçando de uma maneira que o cavalo não aguenta. Não aguenta, né? Não tem, não tem condição. Chega uma hora que é física, o cavalo não consegue mais ir para frente e não vai, e vai ter queda de performance, isso é fato. Eu atendia um garanhão extremamente importante aqui na clínica, que ele saía do Aras no caminhão, vinha, descia, fazia a sessão de fisioterapia dele e ia embora. Não só um, vários. Mas esse cavalo em si, na primeira sessão que ele fez, o veterinário da reprodução me ligou perguntando o que eu tinha feito com o cavalo. Eu falei, fiz a sessão dele de adaptação, cavalo realmente muito irritado, né? Não me deixava manipular direito, mas aí eu perguntei por quê. Ele falou assim, o cavalo deixou coletar de forma impressionante. Todos os dias queria morder, queria isso, o cavalo foi, coletou sêmen numa boa e foi para baixo. Então, assim, a gente tem que entender que não é chatice ou cócegas, ou o que seja. Muitas vezes é dor. Primeira coisa que tem que ser avaliada é se o animal tem dor. Porque, assim, quantas pessoas que estão aqui assistindo essa live, elas já sentiram dor durante uma semana? Né? Uma dor, aquela dor fina que fica ali toda hora sentindo. E aí, ao mesmo tempo, você não sabe falar, você é submetido ao esforço físico forte, né? Quantas vezes a gente vê assim, corre quantos bois? 5, 6 bois na vaquejada, daqui a pouco tem uma criança montada e fica ali 3 horas passeando no cavalo e assim vai. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Assim, eu acho que a mentalidade em relação à reabilitação tem mudado muito. Os veterinários, principalmente, eles têm aderido às técnicas, mesmo quando eles não têm alguém que trabalhe dentro ou que tenha um hospital, ou que o próprio veterinário a campo, que é muito difícil trabalhar com fisioterapia, porque você tem que ir 1, 2 vezes por semana no local, às vezes inviabiliza. Né? Aí é a hora de você escolher a técnica certa para o paciente certo. Mas eu acho essencial. E quando eu cheguei aqui em Pernambuco, o João não trabalhava, não tinha ninguém que fazia fisioterapia aqui no hospital. Hoje ele fala assim que ele acha essencial para o resultado dele. Né? Porque não adianta, porque como eu falei, às vezes vem um cavalo com uma tendinite, se a gente tratar só o tendão, a chance de reincidiva daquela lesão vai ser enorme, porque é uma lesão osteomuscular. Ela começa em outro local, ela não começa ali no tendão. Até o tendão ele ser submetido a essa força física estressante, a musculatura já estressou antes. Né? Então, assim, eu desafio os proprietários ou os veterinários que estejam aí vendo essa live de palparem uma musculatura cervical de um cavalo de vaquejada, 95% vai reagir. Vai ter sensibilidade, vai ter reação, né? Não vai conseguir o alongamento correto, porque não está acostumado com isso. E falando então do alongamento, que ele é extremamente importante para dar essa flexibilidade, para poder ajudar a prevenir as lesões, né? Muita gente sabe da importância, mas não sabe bem como usar, se tem que fazer rotineiramente, se é antes do exercício, depois do exercício. De uma forma geral, como que funciona o alongamento para o cavalo atleta? O alongamento para o cavalo atleta, assim como qualquer outra espécie, né? Assim como nós humanos, o que é o ideal? A gente aquecer a musculatura antes de alongar, né? É muito mais fácil você promover uma flexibilidade com a musculatura aquecida do que com um animal que acabou de sair de uma baia ou do caminhão ou o que seja.
Então, o que é o ideal? Caminha de 10 a 15 minutos, desce do cavalo, alonga os membros, alonga a cervical e vai trabalhar o cavalo normal. Eu entendo que, principalmente para quem não entende a importância do alongamento, isso é chato, né? Você quer ali montar o cavalo e fazer o que você quer fazer. Mas aí você tem que colocar numa balança o que você acha que vale a pena. Você ter um cavalo saudável, né? Estou falando assim, de forma articular, de forma muscular saudável, ou você realmente tratar como uma máquina. Isso não vai dar certo. Então, eu indico que pelo menos 2 vezes por semana, e principalmente em dias de prova, né, em dias de vaquejada ou em dias de competições aí dos cavalos de hipismo, que seja feito esses alongamentos de forma rotineira. Então, assim, determinou que vai fazer 2 vezes por semana, então que se faça 2 vezes por semana mesmo, né? Para a gente ir tentando promover uma flexibilidade a esse animal. E, é claro, procurar um profissional habilitado que saiba mostrar como que é a maneira correta, porque também se fazer da forma incorreta vai, na verdade, piorar e não ajudar na flexibilidade do cavalo, né? Isso é muito importante também, a gente saber o que está fazendo, né? A técnica correta do alongamento. O cavalo, ele é um animal que ele não aceita muita coisa, assim, quando ele não curte o momento, né? Então, quando você está promovendo dor ao alongar o cavalo, ele vai te falar isso, né? Eu acho assim, tanto os veterinários, qual que é o desafio? Tanto os veterinários, quanto o proprietário, quanto o vaqueiro, é você, o animal, o cavalo principalmente, ele quase fala com gesto. Se você olhar um olho do cavalo, você sabe. Travou, não. Agora voltou. Então, você sabe que o cavalo está com dor, você sabe que ele está assustado por expressões faciais. Então, assim, é muito fácil você lidar com o cavalo, apesar de não parecer. Eu acho muito mais fácil tratar um cavalo do que um cachorro. Porque Sim. o cachorro, muitas vezes, ele te surpreende. O cavalo, ele não te surpreende. Ele, assim, de cara, você já vai saber com quem que você está lidando. Né? Então, assim, por exemplo, eu já levei várias mordidas. Eu levei um coice na minha vida na cabeça de um animal que estava dentro do tronco. Então, assim, que eu nunca esperei, mas foi um animal. Em todos esses anos que eu trabalho. O resto, quando eles deram um coice, eu já imaginava que eu ia tomar um coice. Porque eu estava provocando alguma coisa neles. E é muito engraçado como o animal se entrega, né? Assim, esse garanhão que eu tratei mesmo, a primeira sessão foi o caos dentro do hospital. E assim, João estava tenso, eu estava tensa, porque era um animal que estava em alta. Na época ele era o garanhão, talvez hoje ainda seja, mas assim, era o garanhão mais importante ali ativamente no esporte. E então o João falou, pelo amor de Deus, não vai usar técnica perigosa nesse cavalo, porque esse cavalo é isso. Então, assim, eu tava muito tensa, o animal tava muito tenso. E na segunda sessão, assim, já foi relaxando e até chegou um dia que eu consegui colocar agulha de acupuntura nele. Sem ele querer me matar e nem nada disso, né? E isso é muito legal e é muito gratificante. Agora, todos os veterinários que trabalham nessa área ou na área da questão ortopédica, a gente precisa da ajuda dos proprietários, né? Exato. Existe hoje, por exemplo, um animal tem uma dor articular. É muito mais fácil e muito mais barato eu infiltrar corticoide, né? Mas assim, a gente tem que saber quando a gente tem uma diferença muito grande de valor de tratamento, ou esse tratamento me dá resposta em um dia, esse outro me dá em 2 meses. E atrás? Saber o porquê que está mais caro, ou porquê que a resposta demora um pouco mais, né? A gente não tem milagre hoje, né? É tudo muito estudo, muito trabalho, então a gente não tem milagre, a gente tem que ir atrás e preservar os cavalos. Hoje os proprietários investem assim muito dinheiro em cavalo. E aí a gente tem que saber que eles precisam de um tratamento especial, assim como qualquer outro atleta. Eu não Exatamente. desconheço um atleta humano que nunca tenha passado na mão do fisioterapeuta, né? Ou de alguém que pelo menos entenda das técnicas aí necessárias para que sejam feitas. E é uma dica interessante que você comentou bastante, a questão do comportamento.
né, que o quanto o cavalo expressa o seu incômodo, a sua dor pelo comportamento. Então, uma dica aí para o pessoal é procurar prestar atenção no cavalo, entender o próprio cavalo, que ele pode dar sinais de que não, que tem algo errado, né? E chamar um médico veterinário, uma pessoa para poder ajudar. Então, todo mundo, cada um conhecer bem seu animal, qual que é o comportamento natural, as expressões que estão relacionadas ao incômodo e à dor, isso ajuda bastante, até mesmo o acompanhamento da fisioterapia, certo? Exatamente. Não, não necessariamente, assim, às vezes a gente tem locais que não tem ninguém que trabalhe com fisioterapia, né? Eu sei desse Sim, buraco que por enquanto ainda tem. Mas a gente pode estar tendo alguns cuidados, como esse que eu comentei aí, do aquecimento do animal, uhum, né? Eu vejo muito assim, a pessoa monta e já sai no galope, puxando a boca do bicho. Então, assim, se ponha um pouco, eu sei que pode parecer frescura, se eu brinco assim, que apesar de eu ser mulher, eu nunca passei por nenhuma situação chata lá dentro da veterinária aqui. Fui sempre muito respeitado por todos os meus clientes, assim, eu sou muito grata a eles por isso, por terem acreditado. Tem aí o Pedro Militão também, que me deu uma força assim sensacional no início da minha carreira aqui no Nordeste. Eu queria agradecer muito ao Pedro. Até hoje, ele confia muito aí em tudo que eu falo para ele. Brigo com ele assim direto e ele escuta bastante. Então, eu entendo a falta desses profissionais, mas a gente pode estar ajudando o animal nisso. Aquece o animal, anda o animal antes. Porque, assim, vai ser o seu animal que vai ser lesionado e o seu bolso também vai ser lesionado. Porque a gente sabe que hoje um tratamento de ponta aí para uma lesão de equinos é caro, né? Então, assim, tentem evitar algumas coisas tranquilas de serem evitadas. Óbvio, meu animal fraturou, ou o meu animal tem uma síndrome do navicular. Não vai ser o caminhar que vai evitar. Mas tem uhum. algumas outras lesões músculo-esqueléticas que a gente consegue evitar pelo simples fato da gente estar caminhando, da gente estar alongando o cavalo. Teve uma colega aqui que fez em época de prova, recomenda se fazer todos os dias em campeonato de marcha. Principalmente em campeonato de marcha, o cavalo tem que ser preparado antes. Por quê? Não é um campeonato só de explosão, é um campeonato de resistência. Então, se a musculatura não estiver preparada também, vai lesionar. Não vai conseguir, né? O cavalo tem que ter o cardio respiratório bom, tem que ter um treino bom. Então, assim, se você quer uma performance no dia da prova, seja de marcha, seja da vaquejada, seja no salto, esse cavalo ele tem que ter um bom treino. Né? Não é ficar parado lá na baia a semana toda e aí vamos lá derrubar 5, 6, 10 bois e daqui a pouco fica mais uma semana parado. Não, esse cavalo é um atleta, ele tem que estar em treinamento praticamente diariamente. Nem que seja uma caminhada, mas ele tem que sair da baia e fazer o papel de atleta dele. Tem que ter Assim uma como os animais rotina de bem marcha também. estabelecida, né? Sim, não pode ficar parado, assim, eu falo assim, não pode puxar boi todo dia, não pode saltar todo dia, né? Não pode, assim, tentar causar um esforço extremo no animal de marcha todos os dias. Mas eles têm que chegar preparados para aquele tipo de esforço naquele dia da prova, porque senão alguma coisa vai dar errado. A gente tem cavalos que chegam aqui no hospital que a gente acha 5, 6 lesões diferentes, né? Aí você tem que dar assim a atenção devida àquela lesão que está provocando a clínica do cavalo naquele momento. Mas isso não impede daquela outra lesão também começar a doer e o animal começar a claudicar ou reclamar daquela lesão também, né? O que eu recomendo muito aos meus clientes, o exame de compra, né? Uhum. Vamos citar aqui, isso não é o tema da live, mas como veterinária eu digo a todos dos clientes que estão assistindo, não comprem cavalo sem exame de compra, porque é o veterinário que vai te dizer o risco que você está correndo em comprar aquele animal, né? O que você tem que fazer para prevenir aquele animal de sentir daquela lesão que já existe. Isso aí é tudo, é a nossa função. A gente está aqui para atender exatamente esse tipo de animal. E aí a gente precisa da ajuda do proprietário em acreditar na nossa, né, na nossa conduta
Claro que é nosso papel e nosso dever convencer o proprietário. Que eu brinco que antes de vender uma sessão de fisioterapia, eu tenho que o proprietário tem que confiar em mim. Uhum. Né? E a partir do momento que eu conquisto a confiança dele, eu posso fazer o que eu quiser com o cavalo dele. Porque ele está confiando em mim. E isso, para mim, é o mais importante na relação do proprietário comigo, com a reabilitação do animal. Os que confiam em mim, eu tenho certeza que algum resultado vai ter. E não é uma sessão, né? Que a gente vai conseguir ter um resultado legal aí para o esporte. A gente tem que ter muita paciência, lidar com a lesão do cavalo, saber que o cavalo é um animal estressado, né? Um animal que requer muito da gente. Tanto é que qualquer tipo de manejo, troca de manejo, acontece o quê? Cólica Problema. não certa. Qualquer troca de Exatamente. manejo. Então, assim, ele é um animal estressado. A gente tem que saber lidar com ele de forma, assim, responsável, né? Tem o pessoal perguntando a respeito quais, para você exemplificar os tipos de alongamento, assim, brevemente. É montado, a gente desce do cavalo e ajuda, como que mais ou menos é realizado, assim, as técnicas de alongamento? Olha, normalmente eu faço de forma. Quando eu passo para o proprietário, eu passo de forma passiva. Né? O que é isso? O animal, o proprietário não estar montado e ele fazer o alongamento, ou ele, ou. Eu gosto até de pedir para quem cuida do cavalo fazer, porque quem cuida do cavalo conhece muito mais o cavalo do que o próprio proprietário, por incrível que pareça. Então, sabe se o cavalo não está aceitando, se está estressando o animal. Então, eu gosto de pedir para o tratador fazer. Normalmente, eu alongo os membros pélvicos, que é um pouco mais difícil, né? Membros torácicos e cervical, todo o pescoço. Eu Uhum. não fico passando alongamento muito difícil de fazer, porque pode causar um problema em vez de estar ajudando, né? Então, assim, o que é que eu faço? Normalmente, ou na sessão, ou quando o animal vem aqui no hospital, eu mostro para a pessoa como que se alonga o animal. Então, olha, se o animal ficar, né, lutando contra, não faça. Menos é mais. O simples fato de você estar tentando dar uma flexibilidade a esse animal, ele já vai te ajudar a evitar muita coisa por aí. Com certeza. E após o exercício? Então, antes do exercício, a gente viu que o aquecimento é importante, né? Instituir uma rotina de alongamento. E depois do exercício, é recomendado usar gelo naqueles treinos mais fortes, ou um banho, perguntaram aqui a respeito de um banho de água morna após o exercício, o que seria indicado depois dos treinos ou das competições mais intensas. Então, o gelo eu indico para afecções agudas, tá? Até 48 horas após o ocorrido. E para esforços físicos além do normal. Então, assim, em Uhum. época de prova, ou assim, o dia que puxou boi. Ah, eu fui trabalhar o cavalo, trotei, galopei o cavalo, eu preciso fazer gelo? Não, não precisa fazer gelo. Eu fui trabalhar o cavalo, puxei boi, fiz esforço físico acima do normal, eu preciso fazer gelo? Preciso fazer gelo. Como posso fazer gelo nesse animal? Bom, vamos falar de membro, né? No membro, o que é o ideal? Você mergulhar o membro do animal numa água com gelo. Tá? Quanto tempo? 30 minutos. 25 a 30 minutos. Nunca passar de 30 minutos. E nunca fazer menos que 20 minutos. Então, assim, eu tô falando isso baseado em estudo científico. Né? Uhum. Não tô falando baseado em outras coisas. Mas, depois de 30 minutos, a gente não tem mais... Tanto não tem o efeito benéfico, como pode ter o inverso. Né? Então, não existe, por exemplo, meu animal tem, não sei, alguma alteração de coluna. Tá parado na baia, fazer gelo? Não. Meu animal tem uma tendinite crônica, fazer gelo? Não. Gelo é para inflamações agudas até 48 horas do ocorrido ou quando o animal é submetido a esforço físico.
Então, o que que é legal? Uma musculatura estressada. A gente usa um Ice Cup aqui no hospital. Infelizmente, não tem no Brasil. É uma coisa simples, mas que não tem no Brasil. Já tentei mandar fazer, não consegui. Uma amiga minha também já tentou mandar fazer, não conseguiu. Então, é um copinho que a gente enche de água e aí depois a gente conecta a tampa e põe no congelador. Depois que a gente tira, a gente gira ele, ele sai a tampa com aquele gelo. Então, dá para você fazer uma massagem com gelo. Na musculatura, sensacional depois do exercício. Né? Então, hoje a gente tem a neurocrioestimulação, que parece uma pistola que sai aquele jato assim de gelo, né? Mas a gente tem 4, 5 no Brasil no máximo, né? Que a gente tem um choque térmico muito rápido e muito gelado. Muito bom para atletas também. Mas no caso de não ter, é mergulhar o membro do animal no gelo ou fazer uma massagem. Ah, não tem ice cup, não tem problema. Pega um saco de gelo e vai fazendo a massagem depois do exercício. Do show animal, pode fazer o gelo. E fizeram uma pergunta assim, para você comentar a diferença, né, as vantagens e desvantagens da crioterapia versus o infravermelho. O Aras CM que perguntou pra gente. Legal. Bom, Quando usar cada um, né? Hã? Seria quando usar cada uma das técnicas, né? Certo. A questão do infravermelho, ela é um pouco contraditória, tá? Cientificamente falando. Porque alguns artigos, eles citam os efeitos benéficos, alguns artigos, eles, assim, não citam os efeitos benéficos da luz do infravermelho, né? Então, eu tenho infravermelho aqui no hospital, eu gosto de usar muito, assim, para coisas muito superficiais. Então, assim, aquele animal que eu vou trabalhar uma face muscular. Aí eu uso o infravermelho ali em cima da coluna do cavalo para depois tentar trabalhar essa face. Não uso em outras lesões, não estou falando que funciona ou que não funciona, não é a minha rotina. O infravermelho, como eu gosto de usar, é o único que eu tenho no hospital, que é em cima do tronco, que às vezes eu coloco para preparar o animal para alguma coisa. Certo? Então, assim, eu vou fazer alguma manipulação na coluna, eu coloco o infravermelho para preparação. Mas eu, particularmente, não uso o infravermelho para outras coisas. Né? A gente tem técnicas aqui que eu acho que, cientificamente falando, tem muito mais resultado. E no meu dia a dia também eu vejo. Eu acho o infravermelho muito superficial. A gente tem muitas barreiras para ele e ele é superficial. Funciona, tá? Não estou falando que não funciona. Mas ele funciona para uma gama de coisas. Por exemplo, ali para talvez até um relaxamento, mas até isso é complicado. Imagina em Fortaleza, de dia, você usar um infravermelho. Aqui mesmo tem épocas que eu consigo usar. Outras épocas eu não, assim, nem me atrevo a usar, porque o cavalo vai ficar com muito calor e vai estressar o animal. Né? Então, O assim, obje... eu tenho uma lesão de tendão. Desacredito. Cientificamente falando, tá? Não é minha opinião pessoal. Certo, só para o pessoal entender, algumas pessoas não sabem o efeito do infravermelho seria aquecer de forma superficial, é isso? Dá uma É de forma explicadinha. superficial. Assim, existem algumas pessoas que dizem da ação terapêutica, sabe? Eu tenho uma amiga, a Vanessa, que gosta, mas eu não sou a pessoa correta para falar porque eu não uso, não acho. Acho que tem outras técnicas muito melhores Uhum. e nem estou muito atualizada, porque eu prefiro ficar estudando as técnicas que eu uso mesmo, sabe? Não é nada contra, é simplesmente isso. Até eu acho que é RC o Aras, né? Eu já fiz algumas CM, sessões. Eu acho que eu já fiz algumas sessões no cavalo dele. Acho que ele é fisioterapeuta, inclusive, a RCM. Foi ele? Não sei é se o ele tá aí Célio, né? ele é bem legal até o proprietário, assim, acredita, sabe? É um cara bem legal. Mas é isso, eu não utilizo. Certo. E temos uma pergunta bem interessante aqui da Gio. Ela perguntou para você falar um pouco sobre a kinésio, se você utiliza, né, em quais momentos utiliza e, Utilizo. Eu e o utilizo que. bastante a kinésio. Eu vou falar um pouquinho aqui de forma mais prática para que eu uso a Uhum, kinésio. Eu uso a kinésio para dores, tá?
superficiais. Então, dor superficial o quê? Dores não muito desafiantes, tá? Essa é a verdade. Então, assim, essas dores de coluna, essas dores musculares, cervicais, eu gosto muito de usar a Kinésio. A Kinésio é o seguinte, ela tem que estar presente no animal para ela ter um efeito terapêutico. Não tem nenhuma medicação naquela fita, nada. É uma fita desenvolvida para o uso em dores. Tem algumas pessoas que falam, porque tem ativação de musculatura. Eu não uso para isso. Não acredito que ela consiga ativar uma musculatura de um cavalo. Se a Vanessa estiver vendo minha live, ela vai me matar. Mas ela me respeita e eu respeito também a opinião dela. Mas é isso, eu não acredito, então eu não uso. Eu gosto muito para dor, porque a gente, assim, eu vou falar de uma forma, se tiver algum veterinário aqui, não é muito dessa forma, mas é para os proprietários que estão aqui entenderem. A gente tem dois tipos de fibras, de dores, né? De dores. No momento, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você foi e bateu, né? Quando você bate assim na quina, bate o cotovelo na quina. Qual que é a sua primeira reação? Primeira reação é pegar. Eu brinco com meu marido assim, a minha primeira reação é xingar. Depois, qual que é a reação? Fazer uma massagem. Até bebê faz isso. De forma inconsciente. Bateu, massagem. Uma abelha picou, Pressão, massagem. Né? Por que isso? A gente tem dois tipos de fibras, né? Uma fibra dolorosa e uma fibra sensitiva. Só que a fibra sensitiva, ela chega no cérebro mais rápido do que a fibra dolorosa. Então, no momento que você deu aquela pancada e você fez um estímulo sensitivo, aquele estímulo sensitivo, ele vai para o cérebro muito mais rápido do que a dor que você está sentindo. E aí a gente chama de fechar o portal da dor. E aí você para de sentir a dor porque você está fazendo estímulo sensitivo. Essa é a função da Kinésio, na minha opinião. No momento que você usa a Kinésio, você está usando o estímulo sensitivo dela para enganar a dor do animal. Muito legal, gosto, uso. Tem um problema muito grande aqui no Nordeste, que é o calor. E também alguns proprietários, assim, eu adoro, tá, gente? Acho lindo, assim, usar óleo de argão, óleo de coco nos cavalos, o pelo fica lindo, mas daí eu não consigo grudar a Kinésio, né? Isso é um problema que eu tenho. Tem outras coisas. Pessoal, posso usar barro branco? Posso usar o barro amarelo? Gente, pode. Mas quando forem optar por fazerem fisioterapia, principalmente em membro, eu não consigo fazer quase nada em cima do barro, porque ele me limita. Entendeu? Certo. Temos outra pergunta sobre uma outra técnica. O Valdir perguntou: quando a gente deve fazer a acupuntura no cavalo de vaquejada que tem exercício moderado? Na verdade, assim, qual seria explicar para o pessoal, né, o que é a acupuntura e como a gente pode usar ela, por exemplo, para o cavalo de vaquejada? Em quais situações? Gente, assim, eu sou suspeita, porque eu sou assim, para mim, assim, foi o diferencial do meu trabalho, né? Foi a acupuntura. A acupuntura é muito complicado de se entender. Eu nem gosto de explicar, porque a pessoa começa a me chamar de bruxa. Mas é muito complicado de se entender mesmo. Quem já lidou com a acupuntura sabe do que eu tô falando. Mas é uma técnica que você pode usar de maneira muito funcional, né? Para dor, ela é fantástica. A acupuntura, a gente não trata só dor. Pra vocês terem uma ideia, a gente pode fazer tratamento de cólica com a acupuntura. Quantos cavalos aqui o João opera, às vezes dá um ilho paralítico, eu trato com eletroacupuntura. E a gente tem aumento de motilidade. Então, assim, a gente pode fazer muitas coisas. O AroCM está falando assim, a kinese humana é diferente da kinese equina. Eu consigo usar as duas fitas, tá? Tanto a equina quanto a humana. A diferença tá um pouquinho na cola. A humana, ela tem uma fixação... A equina tem uma fixação muito maior. Mas o princípio da kinésio para o animal, tanto para o humano, é o mesmo. O que muda é a anatomia, o volume muscular, mas o princípio é o mesmo, tá? E as fitas, elas são diferentes, mas dá para usar a humana também. Muitas vezes eu tô sem a equina e naquele momento eu só tô com a humana e eu uso com bons resultados, com boa fixação também. É só a gente ter uma boa fita, tá? E lembrando que a kinésio ela não pode ser usada durante o exercício, é apenas
de forma, né, de um tratamento, enfim, é considerado doping. Então, o pessoal não pode É, correr usando a kinésio. É importante eles exatamente por saberem isso, disso. porque quando ela está presente no animal, ela tem o efeito terapêutico, mas quando você retira, ela não tem o efeito terapêutico. A Uhum. não ser que você consiga fazer uma associação de corpo-cérebro muito grande, que o cérebro entenda que aquela fita está ali. Né? Eu vou te falar que eu não vejo isso, mas pode ser que algumas pessoas vejam, eu não vejo. Para mim, tirou o efeito da kinésio é perdido. É diferente ali de uma técnica de laser, uma técnica de acupuntura, que a gente consegue ou até ter no momento imediato a resposta do animal, até uma semana aí de alívio de dor mesmo com a técnica de acupuntura, que era o que eu estava falando. É que se eu não comentasse, eu ia ele merece a resposta, porque ele é uma pessoa bem legal e bem interessada no assunto. Então é isso, a acupuntura, a gente consegue ter resultados, assim, diversos resultados, tanto na área reprodutiva, quanto na área de esporte, quanto na área de clínica, né, de cólica em neonatos. Nick, eu brinco que é a mestre da fisioterapia, uma Com pessoa certeza. sensacional também, muito legal. Ela trabalha nos Estados Unidos com fisioterapia de cavalos de. Eu não acredito, eu não sei se é só rédeas, mas eu sei que tem muita rédeas também. E é isso, a gente já, inclusive eu e a Nick, a gente de vez em quando a gente discute essa questão do cavalo de vaquejada. Como que às vezes a gente fica triste de ver como é lidado, sabe? Como as Uhum. pessoas lidam com eles, assim, e o quanto eles têm que suportar e absorver isso. E aí, voltando ao assunto aí da cultura que você perguntou, eu tenho cavalos que vêm aqui no hospital de 15 em 15 dias, independente se tenham dor, se tenham lesão, fazer acupuntura. Uhum. Eu tratei cavalo já que se automutilava. Na verdade, eu não sei como é que ele está hoje, porque ele não é aqui de Pernambuco, mas ele se mutilava, se mordia todinho. E aí o rapaz levou, era num stand de prova, levou a gente e pediu para tomar cuidado. Ele falou: cuidado, que ele morde todo mundo, ele posseia todo mundo. Ele acabou a sessão com a cabeça assim na minha mão, assim, entregue, totalmente entregue. Isso é muito legal, é muita satisfação ver isso para mim. Assim, eu trabalho por amor mesmo, sabe? Tem coisas que não tem, nada paga. Você Não vê um tem animal se preço mesmo. entregando e te mostrando que seu trabalho, assim. Tanto é que o proprietário falou assim: eu nunca vi esse cavalo desse jeito. Isso para mim paga qualquer coisa, sabe? Eu acho que esse é o segredo de você trabalhar com a reabilitação, é você amar de verdade e acreditar no que você faz. Sobre outras técnicas que também ajudam a controlar a dor. Quais que são as que você mais utiliza? Eu sou, assim, extremamente fã do laser, né? Sou laser maníaca. Então, para mim, assim, a associação do laser com a acupuntura é, sim, melhor do que qualquer dipirona, do que qualquer analgésico. É muito bom mesmo. Você sabendo usar o laser de forma correta e sabendo fazer uma acupuntura correta, porque a acupuntura ela é baseada em meridianos. Eu não vou ali, tá com dor aqui, eu ponho uma agulha. Não. Existem todo órgão do animal. Vou tentar explicar assim bem por alto, né? Para não me chamarem de doida. Mas É todo muito órgão complexo. do animal, ele tem um meridiano. Então, a gente tem o meridiano do fígado, a gente tem o meridiano da bexiga, a gente tem o meridiano do rim, né? E cada órgão tem dois meridianos. Um do lado direito, um do lado esquerdo. Então, a gente trabalha na acupuntura, eu brinco com os proprietários que a acupuntura ela tem uma forma mística da gente enxergar e tem uma forma neural da gente enxergar. Porque todo meridiano, se você for estudar, ele envolve nervo, né? Então, a gente está trabalhando, não está trabalhando de forma mística. Isso é ciência. A acupuntura é Uhum. ciência, ela não é mais misticismo. Ela é provada cientificamente. Sim. Né? Então, a gente diz que, às vezes eu estou trabalhando no meridiano do fígado. Meu cavalo está com fígado, problema no fígado? Não. É que a acupuntura diz que o fluxo energético daquele meridiano está em desequilíbrio. Então, muitas vezes, quando você quer tratar dor, você trata o meridiano do fígado. Não só, né? A gente tem um ramo de coisas que a gente consegue fazer de associações de meridianos. Então, às vezes, assim, tem vários tipos. Por exemplo, você quer tratar uma dor em boleto. Quais os meridianos passam naquele boleto?
vamos tentar também usar esses meridianos que passam no boleto. Mas qual é o órgão responsável pela dor, né, daquele local, pela dor óssea ou pela dor muscular? Então, assim, é uma técnica muito aprofundada, mas que quando você entende o princípio da coisa, você consegue tratar qualquer animal com isso aqui, ó. Ó, para não falar que eu tô mentindo, ó. Tô no meu escritório e Com as sempre tem uma agulhinhas. agulha comigo. Então, assim, eu Com agulho meu certeza. marido, eu agulho meu filho quando era pequeno. Ele é novinho, mas quando ele tinha 1 ano, ele fez acupuntura para cólica. Eu sou muito fã mesmo. E olha que eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que, assim, eu sou cética. Quando vem falar comigo, eu não vem com a Kinesio mesmo, eu demorei para poder conseguir. Eu trouxe a Vanessa aqui no hospital, assim, peguei a referência Kinesio, trouxe aqui no hospital para ela tentar me convencer. E aí eu peguei a parte que eu realmente acredito e gosto, que é essa parte aí da dor, né, na Kinesio, mas a acupuntura para mim tá no topo da lista. E o laser também, eu invisto no laser, assim, de forma bem pesada, gosto de aparelho bom, de aparelho potente, para a gente ter resultado rápido e resultado, assim, satisfatório para o cliente mesmo. Que é Nós estamos até que a gente estava comentando. Ah, ele não pode tomar anti-inflamatório, mas o laser pode. Fazer, teoricamente, assim, dentro dos padrões que você pode aplicar um laser, né? Você pode fazer quantas vezes você quiser e muito raramente com algum efeito colateral. como o anti-inflamatório tem, gastrointestinal, laminite, e assim vai. Né? E tanto é que o classe 4, que é o laser que a gente usa, ele é proibido pela FEI. Você não pode usar em época de campeonato da FEI. Né? Eu acredito que seja por conta da analgesia. Enfim, como eu não trabalho com a FEI, eu não sei dizer. Estamos chegando nos últimos 4 minutos da live, só lembrando o pessoal que vai ficar salva lá no YouTube. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, quais são as dicas que você dá para o pessoal que está assistindo a live com relação a esse tema, né? Como prevenir, como procurar um profissional para poder ajudar no dia a dia do cavalo atleta. A primeira coisa que eu indico é você, se cair, você quiser entrar de novo, pra gente se despedir, não tem problema nenhum, tá? Aí eu entro de novo e peço. Então, assim, a minha dica é que você realmente conheça o seu animal e lembre que o animal, ele é um ser, né, vivo, e que ele vai ter dor, e que ele vai te mostrar que ele tem essa dor. De alguma forma, ele vai te mostrar. Seja ele sendo chato, seja ele brigando com você no momento que você monta e ele tá levantando a boca o tempo inteiro, batendo a boca o tempo inteiro. Seja ele passando reto no boi. Uai, sempre abriu, hoje não quis abrir porque... Não é também ficar naquela neurose, né? De tudo ser dor. Não é assim. Mas você principalmente ter um profissional que você confie. Então, assim, esse veterinário eu confio. É um veterinário bom, o currículo dele é bom, é uma pessoa que estuda, uma pessoa que vai atrás, que está inovando, que tem técnicas novas, que me explica o que faz com o meu animal. Não é simplesmente pegar uma agulha e infiltrar um animal, não. Eu estou infiltrando seu animal porque seu animal tem isso aqui, estou infiltrando essa medicação, estou infiltrando essa outra medicação, eu te indico fazer isso, te indico fazer aquilo, né? Procurar um veterinário que vá te dar esse guia. O pessoal de Fortaleza... que me pergunta, existe a Mari aí em Fortaleza, que ela trabalha com essa parte de reabilitação, né? Então, assim, existe uma pessoa que trabalha com essa área. Eu conversei pouco com a Mari, assim, nunca tive muito contato com ela, mas é uma pessoa que trabalha há um bom tempo com essa área de reabilitação e é uma pessoa que pode ajudar aí o pessoal. E todo mundo reclama comigo, porque lá eu não consigo ninguém, mas tem essa pessoa e eu acredito que os veterinários, na maioria, conheçam ela também. Então, é dever do veterinário que atende o animal indicar essa técnica. Né? Assim, eu não consigo fazer, mas eu conheço uma pessoa que faz. Eu não faço quiro, por exemplo, mas eu indico. Né? Assim, se eu conhecer, eu indico a pessoa. Aqui em Pernambuco eu não desconheço. Então, assim, o que eu estou fazendo? Eu estou indo atrás de fazer uma pós de quiro para poder também atender os nossos pacientes. Mas a Mari está aí em Fortaleza e eu acho que ela é capaz de conseguir ajudar qualquer pessoa. E ela faz quiro, faz todas as técnicas que eu citei aqui. Eu acredito que a Maria, acho que ela não faz só acupuntura, mas o resto ela tá apta a fazer. É muito importante a gente
ter essa relação com os profissionais. Vai cair aqui daqui a pouco a live, aí a gente volta. Mas finalizando um pouquinho, eu queria agradecer pela sua participação. Acho que o pessoal pegou bastantes dicas, né? É muito importante a gente atuar dessa forma preventiva. E eu vou encerrar aqui que está